Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante angolano, que segundo informações veiculadas por Lucas Pedrosa, tem negociações para se tornar novo reforço do Vasco. Estamos falando de Lloyd Augusto, 24 anos de idade, está jogando na Turquia e quem sabe pode ser mais um atleta do Vascão. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada europeia, mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa possível contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Perdão, pessoal, vamos lá. Números de Lloyd Augusto na atual temporada europeia, temporada 2024-25. Lembrando mais uma vez que ele tem 24 anos de idade, 1,82 m, está jogando né, pelo Alanyaspor, equipe da primeira divisão da Turquia. Vamos lá. 16 jogos, 15 como titular, marcou um gol, deu 4 assistências, 17 passes para finalização, 28 arremates com 25% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 10 vezes a cada 90 minutos, ganhou 40% das disputas de bola por cima, acertou 84% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Lloyd na atual temporada. Galera Cruz Maltina, conta para mim nos comentários do vídeo se vocês estão animados com esse quadrinho, com os números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Vasco da Gama, você encontra com desconto. Show? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do jogador angolano. Que assim, quem olha rapidamente os números vai falar, pô, Felipe, mas um atacante que fez apenas um gol na temporada, como assim ele está bem no futebol da Turquia? Mas a verdade, pessoal, é que em praticamente todos os jogos que ele esteve à disposição nessa atual temporada, ele entrou iniciando como titular. Como vocês podem perceber, em 15 das 16 vezes que ele joga, ele começa as partidas. Raramente ficou no banco e não entrou numa partida também na atual temporada. Então é um jogador que vem conquistando seu protagonismo pouco a pouco no futebol da Turquia. Na temporada 23-24, ele jogou menos, proporcionalmente, do que nesse ano agora, nessa temporada que está em andamento. E se a gente considerar que antes disso ele só jogou em equipes pequenas de Portugal, dá sim para dizer que a temporada 24-25 é a melhor da carreira do jogador, tá bom? E na parte física, pessoal, parte clínica, será que o jogador tem um histórico chato de lesões? Resposta para vocês conferirem comigo. O histórico de lesões, pessoal, do Lloyd Augusto, ao longo da sua carreira e nas pesquisas que eu fiz aqui, eu consegui até achar uma lesão em 2023, que ele teve, só que foi uma lesão na coxa, de 5 dias, ele sequer perde partidas por conta disso, então só coloquei a temporada de 2024, que ele teve, temporada não, o ano de 2024, que ele teve 3 lesões, 2 na coxa e uma lesão muscular, ficou afastado 72 dias. Isso pega um pouco da temporada 23-24 e um pouco da 24-25, evidentemente. Então, assim, até onde eu pude pesquisar, ele não teve mais lesões graves, assim, que mereçam destaque, além dessa. Então, a princípio, é um jogador que não tem, assim, muito registro de se machucar muito, beleza? E quando a gente fala, pessoal, de posicionamento, de função dentro de campo, principalmente de características, o que mais a gente pode falar sobre o jogador? Acompanha comigo, pessoal, que essa é a parte mais legal do nosso vídeo, né? O mapa, os mapas, né, de movimentação, mapas de calor do Lloyd Augusto. Peguei a atual temporada, a temporada 24-25 e a temporada 23-24. Agora que a gente vai falar mesmo sobre o jogador. Como vocês percebem, pessoal, é um atleta que tem a preferência de atuar pelo lado direito. Mas atenção, nas partidas mais recentes agora da temporada, lá na Turquia, ele até jogou pelo outro lado, beleza? Com o pé trocado. Ele é destro, tá bom? Chegou a fazer alguns jogos também pelo lado esquerdo do campo de ataque. Mas a tendência é que ele jogue pela direita. Na temporada anterior, a atual, ele foi boa parte dos jogos até ala, um lateral direito mesmo, tá? Não foi atacante, não. Jogou muitas vezes como lateral. Agora, nessa temporada 24-25, que ele começa mesmo a virar um extremo, um ponta
é um jogador de ataque. Até na seleção da Angola, tá, pessoal? Que muitas vezes atua com 3 zagueiros, ele também faz a ala em muitas oportunidades. Então, assim, creio que ele esteja chegando ao Vasco para jogar como atacante, mas saibam que é um atleta que fez boa parte da sua carreira aí também jogando como lateral. Beleza? Então, pode fazer essa função. Agora, quando a gente entra em características, pessoal, o Lloyd é um jogador muito forte fisicamente. Ele tem uma boa estatura, né, para a posição, 1,82 m. É um jogador extremamente rápido. Tá bom? Se vocês depois pegarem os lances aí para ver, vocês vão ver como é um jogador de muita velocidade. Só que a parte que eu mais gosto do Lloyd Augusto é porque ele não é aquele cara só de força. Claro, se ele tiver campo para correr para poder esticar a bola, excelente, é onde ele flui mais a sua partida. Mas ele também tem qualidade técnica para se virar no espaço curto. Tá bom? É um jogador que às vezes consegue encontrar boas soluções de dribles, é um cara que tem boa mudança de direção, tá bom? Tanto em velocidade quanto naquele driblezinho curto, então é um cara que consegue sair de situações enroscadas, às vezes no lado do campo, ele pode sair tanto para o fundo quanto cortar para dentro, é um cara que eu não gosto muito do uso do pé esquerdo dele, tá bom? Mas é um cara que tenta usar o pé canhoto, ele não se omite de usar o pé esquerdo, tanto para cruzar quanto para finalizar, então é um cara bem forte, assim, principalmente na questão individual, nas jogadas, né, individuais, na velocidade, bola aérea, é um cara que compete bem pelo lado do campo. Ponto fraco do jogador, pessoal, acho que todo mundo já imagina qual seja, que é a finalização, tá bom? Não é um jogador que tem um... Ele até encontra bons arremates, mas ele faz pouco gol e principalmente quando ele traz para dentro para usar o pé esquerdo, finaliza muito mal com o pé canhoto, mas é um jogador ainda jovem, né, 24 anos de idade, quem sabe ele não evolui nesse sentido. Mas só para resumir, é um extremo, tá bom? Que já fez a lateral direita em outros momentos, e é um cara de muita capacidade física e também técnica, tá bom? Não é um cara tão limitado assim a só ficar correndo como, por exemplo, era o Emerson, que jogou pelo Vasco no ano passado, beleza? Torcedor vascaíno, se você quiser ver lances do Lloyd Augusto, não aqueles melhores momentos de YouTube, não. Lances mesmo, coisas boas e ruins do atleta, eu vou estar colocando no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Que os membros campeões do nosso canal têm acesso. Quem quiser virar membro do canal, entrar no WhatsApp, só pedir para mim que eu coloco um videozinho que já está feito por mim, eu que fiz o vídeo, sobre o jogador, tá bom? Se você quiser me dar ainda mais moral, se cadastre na Bet Nacional. Com o nosso cupom FB Sem Clichão, então com o link na descrição do vídeo. Sempre com responsabilidade, se você for maior de 18 anos, é claro. Os depósitos, pessoal, na Bet Nacional são a partir de R$1. Então coloca R$1, só para você conhecer a plataforma e ajudar também o canal a se manter. Show de bola? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos entender como é que foi a sua carreira até aqui, quando ele jogou em Portugal, sua estreia na Turquia. Lembra a tela? Vamos conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Lloyd Augusto como profissional, que são praticamente todos os anos que ele tem desde que saiu da base, né? Temporada 2021, pessoal. Aqui ele atuou pelo Sporting, mas pela equipe B do Sporting. 14 jogos, 10 como titular, 2 gols, nenhuma assistência. Temporada 21-22, pelo Farense, pequena equipe de Portugal, não jogava nem a primeira divisão. 10 jogos, 6 como titular, 2 gols e uma assistência. Temporada 22-23, mesma coisa, só que pelo Mafra. 23 jogos, 18 como titular, 6 gols e 3 assistências. Alguém vai falar, pô, Felipe, aqui foi o melhor momento do Lloyd. Até foi em relação a participações diretas, mas estava numa liga muito fraca. Aí vem a temporada 23-24, aqui ele já começa a flertar com um nível mais alto, né, pessoal? Primeira divisão da Turquia. 27 jogos, 21 como titular, 3 gols e 2 assistências. Então é um cara, pessoal, que nas últimas 2 temporadas, nos últimos 18 meses, principalmente, já começou a conviver com um nível de competição um pouco mais alto, né? Primeira divisão do futebol turco, jogava também pela seleção do seu país, está num processo natural de evolução, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa possível contratação Lloyd Augusto no Vasco da Gama? Bem, galera, é um jogador que tem alguns atributos que me agradam bastante. Eu acho que para o modelo de jogo que o Carille deve fazer, que o Vasco provavelmente vai ter que executar em boa parte dos jogos ao longo de 2025, pelo menos para você pensar em elenco, eu acho que o Lloyd Augusto pode agregar. Como eu falei lá no começo, um cara muito rápido, um cara forte, um jogador que tem aquela situação de 1 para 1 ofensivo no espaço curto e no espaço mais de força, um cara que, se precisar marcar pressão no campo do adversário, tem bastante energia para fazer isso. Então eu acho que é um cara que se encaixa no modelo do Carille. Claro, pessoal, não tem muito como a gente avaliar um jogador angolano, tudo bem que a língua pode ajudar, né? Mas vindo jogar no Brasil é uma coisa muito diferente, tem pressão da torcida, ambientação, calendário, todas aquelas coisas que a gente está cansado de saber. Mas quando a gente está fazendo uma análise de mercado, a gente tem que pelo menos olhar as características do atleta. E elas, tudo que o Lloyd Augusto pode apresentar como característica, eu acho que faz sentido você pensar nesse reforço para o Vasco da Gama. Não sei qual vai ser o custo dessa contratação. Claro que é uma aposta, ninguém aqui vai cravar que o jogador vai jogar muita bola no Vasco. A gente tem que esperar um pouco para ver como é que vai ser
essa adaptação, mas me parece ser um nome que faz sentido, então eu vou classificar como uma boa aposta, uma captação interessante que o departamento de mercado do Vasco foi buscar, beleza? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!